Bom dia, pessoal. Então, vamos à apresentação do Grupo Kairos. Então, o Lucas e o Luiz vão fazer a apresentação para a gente. Vocês têm até 30 minutos. Então, a palavra está com vocês. Boa sorte. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer às autoridades aqui presentes, né? E o nosso projeto é um CANSAT. O que seria um CANSAT? O CANSAT é um acrônimo que combina as duas palavras CAN e SAT, que seriam satélite e LATA em inglês. Basicamente, é uma carga útil que pode ser lançada por foguetes ou balões de grande altitude, como aqueles usados para meteorologia. E estes, eles são muito utilizados nos cursos de engenharia aeronáutica e aeroespacial pelo seu baixo valor de investimento e valor educacional que estes trazem. Mas o que de fato é um satélite artificial, já que a gente vai lançar um? O termo satélite, ele pode remeter a um sistema formado por módulos que orbitam a Terra ou qualquer outro planeta, sempre ficando na órbita deste, e para isso eles precisam manter uma velocidade e uma altitude constante. Por serem construídos pelo homem, a gente chama de artificial, para se diferenciar de outros satélites naturais, como a Lua, ou, enfim, outros astros que se encontram no espaço. Todo satélite, ele tem uma missão relacionada, ele tem um porquê de estar ali no espaço, e vai da missão dele e dos requisitos que o cliente espera que o satélite cumpra, a projeção, enfim, todo o aparato construído e necessário. Os satélites artificiais são feitos de diversos subsistemas e, enfim, eles têm todas essas letras, mas apesar de parecer um pouquinho assustador, eles não são nada complicados. A gente possui diversos subsistemas, entre eles os mais importantes são o subsistema de controle de altitude, que ele controla o apontamento do satélite no espaço e, na verdade, ele determina e depois ele altera a orientação do satélite. Nós temos também o de suprimento de energia, que ele fornece a energia necessária para os outros subsistemas para manter o satélite funcionando. Nós também temos o subsistema de telecomunicação de serviço, ou, enfim, telemetria, tracking and command, que ele envia e recebe dados que permitem acompanhar o funcionamento e o comando do satélite. Além disso, nós temos esse onboard data handling, que nada mais é do que a gestão de bordo. Ela processa as informações recebidas e, enfim, recebidas e enviadas para a Terra, que dizem a respeito do satélite. Além disso, nós temos o subsistema de estrutura e mecanismos. Elas fornecem suporte mecânico
e de movimento para as outras partes do satélite. É ele que integra todos os outros subsistemas no Sol. Também nós temos o subsistema de controle térmico, né? Como vocês sabem, o ambiente espacial ele não é nem um pouco amigável, ele é cheio de diferenças gritantes. No momento, aparece uma temperatura negativa numa área não iluminada pelo Sol e depois isso muda, enfim, estupidamente para uma temperatura de 150 graus Celsius em menos de segundos. E, por último, nós temos o subsistema de propulsão. Ele fornece o impulso necessário para o controle de atitude e órbita. Sem isso daqui, não seria possível fazer com que um satélite orbitasse de forma adequada. E caso um desses daqui não funcionem, o que aqui acontece é que ele perde a orientação correta que se espera e acaba perdendo equilíbrio. Dependendo do caso, ele pode até cair na Terra ou orbitar infinitamente para o espaço. Isso depende do caso particular. Enfim. Agora, sobre o ciclo de vida de um satélite, vulgo satélite artificial, muitas pessoas pensam que esse processo começa quando o satélite é lançado para a atmosfera, e na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que antes de ter o lançamento, enfim, da carga útil para o espaço, ocorre uma concepção do projeto, e daí são feitas todas as análises do que quer ser feito, os objetivos, enfim, depois se verifica a viabilidade do projeto até começar a elencar os requisitos feitos pelo cliente ou agência espacial e depois as funções necessárias até ser feita toda a definição detalhada do projeto e, de fato, após todas essas fases, ser feita uma produção e qualificação dos elementos e logo após, sim, aí fazer uma operação, que de fato já seria quase final do projeto, lançá-lo na atmosfera, no espaço, e, caso necessário, descartá-lo. Mas depende muito do caso. Depende do tipo de órbita que o satélite vai se encontrar. Não necessariamente precisa haver um descarte completo. Existem diversos tipos de órbitas e com várias angulações. E, assim, de forma mais geral, quanto maior a altitude da órbita, quanto mais distante estiver da Terra, mais lento o satélite deverá orbitar em relação à Terra. E quanto mais próximo, mais rápido. Isso, enfim, se dá devido à relação da força centrípeta com o raio, né? A distância que está entre o centro da Terra e o satélite. Temos, assim, só para elencar, nós temos a órbita geoestacionária, que é onde os objetos eles permanecem em posição fixa, tem toda uma relação com a segunda lei de Newton. Depois tem outras órbitas, como, por exemplo, a baixa órbita da Terra, que aproximadamente é onde os objetos estão entre 160 km e 2.000 km de distância do nível do mar. É nessa faixa que se encontra a Estação Espacial Internacional. Também tem a órbita polar.
que são baixas órbitas, ou seja, estão entre 200 e 1.000 quilômetros de distância do nível do mar. A única diferença é que as órbitas polares elas varrem os polos do globo. Depois tem a órbita heliosíncrona, que se trata de uma espécie de órbita localizada entre 600 e 800 quilômetros de distância do nível do mar. Mas ela sempre, a particularidade dessa é que esta sempre está alinhada à posição do Sol. E esse tipo de órbita é utilizado por satélites que necessitam de condições de luz para desempenhar suas funções, como satélites ópticos, que, enfim, visualizam os terrenos e precisam tirar fotos, fazer telemetria com informações ambientais, enfim. E existem outros tipos, mas o importante não é focar nas especificidades, e sim no processo em si. Indo adiante, nós temos algumas classes de satélites. Elas são divididas por massas, mas também tem muitas coisas que podem influenciar num projeto, né? Na variação desse tipo de classe, que seria o volume, talvez a potência requerida, a taxa de transferência de dados, o sistema de comunicação integrado, o apontamento, o número de satélites que são envolvidos na missão, enfim, N especificidades que talvez num nível mais avançado afete essa classificação. Mas, no geral, eles são classificados por suas massas. Enfim, um satélite grande, ele possui mais do que 1.000 quilogramas de massa. Um satélite médio tem entre 500 e 1.000 quilogramas. Um satélite pequeno tem menos de 500 quilogramas, e assim por diante. É legal de citar que, apesar de pequenos, né, os femtosatélites, picosatélites, nanosatélites, eles possuem grande contribuição na sociedade, não apenas no aspecto científico, como educacional, fomentando a necessidade de ter projetos educacionais viáveis e aplicáveis de fato, fortalecendo assim a base curricular de diversos cursos. E após termos falado de algumas classes de satélites, seria legal passar e citar um pouquinho da história deles, né, de alguns. O Amazônia 1 ele foi lançado em 28 de fevereiro de 2021, é recente, no Cazaquistão. E ele foi o primeiro satélite inteiramente desenvolvido no Brasil, que é um grande avanço para a ciência brasileira. Ele foi projetado para monitorar o território brasileiro, podendo desempenhar muitas funções atreladas à sua capacidade de observação, entre elas a de auxiliar o combate ao desmatamento ilegal. Produzido no INPE, é o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto. Eu creio até que o professor Birger estava lá no lançamento. O SGDC-1, ou seja, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, é o maior satélite brasileiro em operação. E é um projeto construído na França, e ele está orbitando desde 2017. A importância dele para o Brasil é que ele contou com um programa capaz de fornecer conexão de internet banda larga de alta velocidade em 100% do território nacional.
melhorando muito a situação em cidades isoladas, né, no meio da Amazônia, por exemplo, garantindo ampla banda, enfim, aumentando a área de extensão e efetividade que a banda larga tem aqui no Brasil. Alguns outros satélites notórios são os Cibers 4, né, que foi lançado em 2014 na base chinesa de Taiwan. Ele foi desenvolvido com a China e superou a expectativa de vida que ele teria no espaço, que era de 3 anos. É o 5º satélite do programa Cibers e continua operando. Fornece diariamente imagens de sensoriamento remoto do território nacional e de outras áreas do globo. O SCD-2 é o segundo satélite de coleta de dados ambientais. Ele foi desenvolvido no INPE, ou seja, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele está completando 10 anos ou mais, creio que, se olhei a fonte corretamente. Ele foi lançado em 1998 pelo foguete americano Pegasus. Ele é importante para o Brasil pelo fato que ele disponibiliza dados ambientais e tem como uma missão transmitir esses dados para uma base receptora, enfim, ajudando na defesa do território nacional com essas informações importantes. O Cibers 4A é assim como os anteriores, ele tem uma tecnologia voltada para observação óptica do globo. Ele tem vários instrumentos diretamente relacionados com a aquisição de dados científicos ou sua missão, que é proteção ambiental, enfim, gerenciamento do território nacional. Ele tem muitos tipos distintos de câmeras e transmissores, gravador de dados digitais para mandar as informações da forma mais fidedigna possível para a base terrena. E o NanoSat BR2 ele vem num programa de desenvolvimento de CubeSats aqui da Universidade Federal de Santa Maria, onde são elaborados por bolsistas e professores da UFSM. É um programa pioneiro no Brasil de lançamento de CubeSats e é muito caracterizado pelo desenvolvimento de missões de cunho científico, tecnológico e, por vezes, né, enfim, educacional. O programa ele já lançou o NanoSat 1 também, que está no espaço desde 2014. E, enfim, é isso. Mostra toda a capacidade que a gente colocou aqui no slide para mostrar toda a capacidade que ele tem de garantir o avanço educacional. E é isso. O Nelson, acho que é a tua vez. Não, sou eu. Deixa eu apresentar aqui. Quer que eu tire aqui? Não, acho que eu consigo botar por cima. Acho. Tá aparecendo? Ah, sim. Foi. Beleza, acho que foi. Agora falando sobre o projeto que a gente fez. A gente já falou um pouquinho da história dos satélites, mas agora que todo mundo já sabe o que são os satélites, mais ou menos como eles funcionam, a gente resolveu fazer um CanSat que fosse capaz de medir umidade, temperatura e pressão atmosférica. E a ideia inicial seria colocar esse CanSat num balão meteorológico
e mandar ele o mais alto possível que a gente conseguisse na atmosfera. Então, a gente chegou a pensar nos componentes para fazer esse CubeSat, esse CanSat fisicamente, mas como a gente fez só no Tinkercad, a gente não considerou as temperaturas e requisitos do ambiente que eles teriam que suportar. Aqui estão as imagens de como esse CanSat fica tanto desligado quanto ligado, e a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho também de como que funciona a operação dele. A gente começou o projeto tendo que pensar qual seria a função desse CanSat, que é medir temperatura, pressão e umidade, e quais seriam as necessidades, quais seriam os componentes que a gente precisaria para isso. A gente usou, então, um termômetro, um barômetro e um medidor de umidade para fazer isso no Tinkercad. Basicamente, a gente já sabia o que a gente queria fazer. A primeira fase do projeto é definir do jeito mais simples que a gente puder as necessidades desse sistema, os requisitos dele. Passando de fase, a gente especificou esses requisitos para tentar seguir ao máximo e não perder a linha do que a gente precisava seguir e saber exatamente o que a gente estava fazendo, porque uma parte importante de um projeto, mesmo que a gente não pare para pensar muito nisso, é não sair daquilo que a gente precisa fazer. Esquecer alguma coisa ou acabar fazendo errado é muito fácil, então a gente definiu bem os requisitos e as funções do sistema para começar a trabalhar nele. Passando as fases, a gente começou a fazer os diagramas de máquina e outros diagramas também para a gente conseguir organizar os nossos pensamentos antes de montar a placa em si, que iria no CanSat. E antes também de pensar na programação, que já é depois da placa montada. Então, aqui é um diagrama de máquina de estados finitos que dá para a gente uma noção de como que funciona o ciclo de ligar, resetar e desligar, pegar as informações e repassar isso para o sistema, como a gente vai ver na fase B2 também, que é a alocação de funções. A gente consegue ter uma ideia de qual é a lógica por trás do funcionamento desse Arduino que a gente usar para fazer o CanSat. Não é nada muito complicado, a gente tenta sempre simplificar os diagramas para fazer alguma lógica na hora que a gente olhar a placa em si e tentar ver tipo, sem ter que entrar a fundo, como é que as coisas estão funcionando. Depois de tudo montado, que a gente tem até um videozinho aqui mostrando como fazer uma placa de Arduino, como montar uma placa de Arduino no Tinkercad. Depois de tudo montado, a gente parte para a programação, que é o que dá vida a essa plaquinha que vai fazer a coleta de dados para a gente. Aqui eu não vou mostrar o vídeo, porque é mais para quando a gente estiver apresentando para os alunos, a gente tem um tutorial básico de como fazer um LED ligar, a gente gravou o funcionamento dessa placa e como mexer no Tinkercad para quando os alunos forem ver, eles conseguirem replicar o sistema. E a gente lá na página 12, no slide 12, a gente tem as imagens grandes do Arduino, para se elas quiserem copiar, ficar mais fácil. Porque já sabendo como mexer no Arduino e com o modelo, a gente acredita que vai ser fácil de replicar. E a gente deixou também disponível nesse QR Code um PDF com toda a programação do CanSat, com tudo explicadinho, com os comentários de o que faz cada pedaço de código. Então, é só copiar e colar dentro do Tinkercad que ele vai funcionar direitinho. E agora, já saindo um pouco do projeto, eu queria falar um pouquinho sobre o que é engenharia aeroespacial. Porque a gente está aqui por um motivo, a gente quer que as pessoas se interessem pelo curso. E a aeroespacial, basicamente, é a engenharia que vai falar de tudo que tem a ver com espaço, veículos espaciais, veículos aeronáuticos. Ela engloba não só o voo extra-atmosférico, como dentro da atmosfera também. Então, tudo que voa e tudo que sai da Terra é a engenharia aeroespacial que fala. Então, satélite, míssil, foguete, avião, tudo é com aeroespacial. E por mais que pareça matéria assim de gente nerd, é muito maneiro. É muito interessante você pesquisar e saber como as coisas funcionam. Então, para quem ficar interessado depois dessas coisas e
quiser entender um pouco mais, a gente tem as opções de curso de aeroespacial e algumas faculdades com engenharia aeronáutica aqui no Brasil. Então, todos aqui com os links para as faculdades, para os portais das faculdades. E a gente tem a própria UFSM, que aqui a gente juntou um pouquinho mais de dados sobre a faculdade, porque a gente quer que as pessoas venham para cá. É uma faculdade muito boa que eu não vi ninguém até agora da turma que não gostou, então a gente recomenda bastante. E depois de apresentar isso tudo, a gente espera que alguém tenha se interessado pelo curso. A gente juntou aqui algumas informações a mais também, porque tem 2 trechinhos de vídeo nesse slide, que é um GIF, que aparece no slide 5, se não me engano, e depois tem um trechinho de um vídeo falando sobre órbitas, que é de um vídeo muito bom da ESA, que a gente encontrou, e eu achei legal disponibilizar aqui para quem se interessasse no dia da apresentação para os alunos, e algumas informações a mais. A gente não conseguiu colocar todos os satélites brasileiros, porque são muitos, e tem alguns que estão sendo projetados ainda, então a gente deixou aqui uma lista com todos os satélites e projetos de satélite até agora, e o vídeo que a gente cortou e deixou lá no slide anterior, ele está aqui o vídeo completo e também o link para quem quiser. A gente vai disponibilizar esse slide para os alunos e para os professores também. Aqui são os links que a gente usou para referência. Alguns links estão nas imagens e outros só citados, mas os sites que a gente pegou o conteúdo estão aqui. E agora estamos abertos para perguntas e observações. Ok, obrigado, Lucas e Luiz. Excelente apresentação, o trabalho de vocês também. Gostei bastante aí do projeto, como que ficou. Acho que a apresentação também foi boa. Tá? No início lá, assim como outros grupos, eu achei muito texto, mas depois eu acho que ficou melhor. Tá? Lembrem sempre de não colocar o texto inteiro no slide. Coloquem bullets, né? Coloquem pedaços do que vocês têm que falar, e aí vocês vão lendo aquilo e lembrando, né? O slide é para lembrar o apresentador e guiar quem está assistindo. Mas achei a apresentação também boa, tá? Tá bem organizada. O projeto também bem interessante, tá? O curso aí, eu gosto quando tem a motivação aí para atrair as pessoas para o curso. Esse é o propósito, bem como o Lucas comentou. O propósito, um dos propósitos, dos vários propósitos desse projeto interdisciplinar, é também a atuação no projeto da extensão que motiva jovens da região, por enquanto, né, Santa Maria região, a conhecer a área da engenharia espacial e estimulá-los às áreas STEM, né, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemáticas. Então, esse é o nosso maior propósito, eu diria, com essas apresentações para os estudantes. Tá? Então, acho que fizeram aí bem esse papel de motivação. Tá? Bom, professor Zanetti, comentários. Parabéns também, ficou bem legal o trabalho. Acho que... Eu só fiquei com vontade de comentar da órbita heliosíncrona, né, que acho que, diferente das outras órbitas, acho que é a única que tem que girar para leste. As outras todas giram para oeste. Peraí. Não. Ela tem que girar ao contrário, né? Diferente das outras, porque é assim que ela mantém a sincronicidade com o Sol, né? A questão é que ela passa no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, né? Então, por isso que, como o Luiz falou, ela tem questão de luminosidade e tal, mas na verdade é para ela passar no mesmo lugar, no mesmo horário, todo dia, ou periodicamente, né? Mas só fora isso, acho que mais nada. Parabéns. Beleza, então a gente encerra aqui as apresentações, né, com a equipe Kairos. Então, parabéns novamente.
Mais tarde vocês aguardem o e-mail para a gente integrar todos esses projetos, tá? A gente vai pedir para vocês enviem todo o material desenvolvido. E lembrando também que a gente vai enviar um formulário para vocês avaliarem e contribuírem, né? Lembrando que não é sempre evolutivo e incremental aqui esses projetos. Então a gente espera o feedback de vocês sobre o projeto, contribuições, sugestões, né? Para a gente todo ano melhorar, entregar um projeto ainda melhor. Lembrando que esse é a versão inicial, então é normal que haja vários pontos de melhoria, né? Como eu já falei por e-mail. Certo? Então, parabéns aí para toda a equipe. E a gente encerra aqui as apresentações dos trabalhos. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor.